Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa live de domingo. Deixa eu colocar aqui o tema da live: metas, como superar críticas e desânimo. Seja bem-vinda, Rita. Obrigado pela presença. Deixa eu fixar aqui o comentário para a gente poder começar, né? Então, coisa boa. Obrigado pela presença, viu? Seja bem-vinda. Diego, Michelle, Bugs entraram agora também. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Vou esperar mais ou menos uns minutinhos aí, os 5 minutinhos iniciais, né, de todas as semanas que a gente faz a live. Enquanto isso, eu vou precisar passar os recadinhos e eu tenho novidades, galera, novidades para vocês, novidades que a gente vai fazer o ano que vem. Muita coisa legal. Coxinha Rami, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Pessoal, vai compartilhando a live com algumas pessoas que vocês sabem que podem estar presentes aqui. Wellington, seja bem-vindo. Vou fazer uma chamadinha aqui agora para os avisos do começo. Como essa é a última live do ano, né? Hoje é dia 29 de dezembro de 2019. Vou fazer uma live, obrigado, Rita. Vou fazer uma live para a gente poder, primeiramente, mostrar quais são os planejamentos para o ano que vem, né? Para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, o que vai ser feito o ano que vem. Muita coisa legal vai acontecer o ano que vem. Elaine, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda. Aninha, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Maria Mourão, seja bem-vinda. E eu vou falar primeiramente o tema da live de quarta-feira, que vem agora, né? Que é a primeira live do ano. A gente precisa entender o seguinte. Antes de eu falar do tema da live de quarta-feira, eu queria falar das novidades. Eu estou empolgado com as novidades. O ano que vem, pessoal, a gente vai fazer uma coisa diferente nas lives. Eu vou aumentar um dia a mais de live. Rodney, seja bem-vindo. Carol, seja bem-vinda. Rato Laranja, novamente, seja bem-vindo. Que legal. O ano que vem eu vou aumentar um dia a mais nas lives. Fiquem atentos com relação aos novos dias. Esse ano de 2019, o ano inteiro eu fiz as lives nas quartas-feiras e aos domingos. O ano que vem, a partir de janeiro agora, do ano que vem, a gente vai fazer 3 vezes na semana, que vai ser religiosamente segunda, quarta e sexta, tá? Esses vão ser os novos dias da live durante a semana, né? Enfim. E esse ano de 2019, para quem teve a oportunidade de ficar acompanhando, a gente falou basicamente sobre 2 temas. A gente falou sobre psicopatologias e a gente falou sobre prevenção em saúde mental. Volta e meia eu vou falar sobre esses temas. E o eixo central que eu quero seguir o ano que vem vai ser um tema diferente, vai ser sobre relacionamento. O ano de 2020 inteiro eu vou falar sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de família, relacionamentos de amizade, relacionamentos. Vou falar sobre isso, né? Namoro, noivado, casamento e tal. Esse vai ser o tema, né, geral do ano inteiro. Então eu vou desmembrar em vários subtemas, vários assuntos muito pertinentes para a gente poder falar sobre isso. A gente vai falar sobre essas coisas todas o ano que vem, tá? O Rato Laranja dizendo, saudades do meu Brasil, 39 graus negativos aqui, meu Deus. Que isso, nossa, tá muito frio aí, hein? Sedano, seja bem-vindo. Adorando os temas, que bom, Aninha, fico feliz. Ivaninha chegou agora, hoje vai ser pra mim, é isso aí, Sedano. Então, eu tava passando os recadinhos e falando que o ano que vem nós vamos falar sobre relacionamentos em geral. O que a gente precisa fazer é aprender a entender, mais ou menos, como que nós precisamos balizar, né? Estabelecer as nossas relações sociais em geral. E elas dentro de um aspecto mais amoroso, dentro de um aspecto mais familiar, dentro de um aspecto mais de amizade, dentro de um aspecto mais de convivência com pessoas que a gente, né, só tem convivência no trabalho, uma coisa mais superficial, né? Então, esse vai ser o tema do ano de 2020 inteiro. E eu vou subdividir em vários outros temas. Cada mês eu vou fazer
13 subtemas, né? Porque aumentei para mais um dia, então vai ser segunda, quarta e sexta. Qual vai ser o horário da live do ano que vem, das lives do ano que vem, né? Os horários das lives do ano que vem vai ser o seguinte. Eu não sei se eu faço às 9 ou às 9h30. Vou até abrir uma enquete mais tarde ali pra gente poder fazer uma investigação. Porque sempre o pessoal chega um pouquinho mais tarde, né? A live começa de fato a esquentar mais lá para as 9h15, 9h30, mais ou menos, né? Então a gente vai ver isso aí. Então segunda, quarta e sexta live. Aí, na sexta-feira, pessoal, essa é a novidade que eu tava ansioso para contar para vocês. Matheus, seja bem-vindo. Denin Gamar, seja bem-vinda. Lídia, seja bem-vinda. A live de sexta-feira vai ser uma live diferente, né? Porque assim, como é sexta-feira, é véspera de fim de semana, essas coisas todas, eu vou fazer uma live especial. Vai ser a live da zoeira. E eu vou fazer uma live. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Não vou dar muito detalhe, não. Mas eu vou falar que vai ser só essa live, a live da zoeira. Aí na segunda e quarta vão ser lives normais. Tá? Sobre esses temas que eu tava falando, né? Enfim. Você não liga não, eu sou bobo alegre mesmo, tá? Isso é característica minha. É assim mesmo. Essa é uma das novidades para 2020. É porque eu tô lembrando o que eu vou fazer o ano que vem, aí eu começo a rir, entendeu? Por causa das lives da zoeira. Eu fico rindo de mim mesmo nessas horas, assim. Eu acho engraçado, enfim. E para começar o ano de 2020, qual que vai ser o tema da live de quarta-feira? Agora de janeiro, né? Vai ter uma live agora, que dia que vai ser? Cadê? Hoje é 29, dia 1, 1º de janeiro, primeira live do ano. Vai ser o seguinte, o tema vai ser ligar o foda-se pra quê, né? Esse vai ser o primeiro tema da live de quarta-feira. Eu vou decidir ainda o horário e depois eu divulgo nos stories, tá? Pra vocês ficarem atentos e atentas, tá bom? Pessoal, nem perguntei, né? Me passa aí o feedback do áudio e do vídeo, tá? Pra eu saber se tá tudo ok. Pra você ver, você dando... Não, e hoje... Deixa eu contar essa história, eu preciso contar. Desculpa, ele tá fora do tema da live, mas eu tenho que falar. Eu tô estourando um pouquinho, 5 minutinhos iniciais pra gente poder falar das novidades do ano que vem. Hoje eu tava indo comprar almoço, né? Aí eu peguei e desci do carro e tô andando no estacionamento pra chegar até o restaurante, né? Era num shopping. E aí eu peguei e espirrei de novo, né? E meus espirros, eles não são silenciosos, eles são altos, né? Aí tinha um menino no carro mais à frente, assim... que ele ficou me imitando, velho. Eu espirrei, achei! Aí o menino lá no carro, achei! Achei! Aí eu fiquei olhando assim e falei, menino. Ai, Deus do céu, tudo acontece comigo mesmo, tem jeito não. Enfim, esse vai ser... Obrigado pelo feedback, Ivana, que bom. Esse vai ser o tema da live mesmo, o Carol. Ligar o foda-se pra quê? Vai ser um pouco baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Pessoal, vamos falar mais uma novidade. Uma novidade do ano que vem. O ano que vem eu pretendo fazer um sorteio por mês de algumas coisas, né? Eu ainda estou decidindo mais ou menos quais são as coisas que eu vou sortear, mas cada mês vai ser uma coisa nova, tá? Para poder trazer novidades. Então vou ser ao todo 12 sorteios que eu vou tentar fazer o ano que vem, para poder fazer vocês envolverem mais pessoas no processo de descoberta de algumas coisas relacionadas à prevenção em saúde mental e psicopatologias, né? Porque de uma certa forma tem que ter essa troca, né? E são presentes que eles vão ter presentes, uma forma de presentear, né? São sorteios com conteúdo, com coisas que vão ter um simbolismo, tá? Então antes de fazer o sorteio eu vou explicar tudo e tal, e falar, tá tendo um sorteio assim, 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 assado e tal. Vai ter as regras tudo certinho, tudo bonitinho. Vai ser um sorteio por mês, tá? E aí depois eu vou divulgando surpresa, tá? Quais vão ser os prêmios relacionados a esses sorteios do ano que vem. Certo, galera? Então vamos lá, né? Chega de recado. Vamos para a frase do dia. Vamos para a frase do dia para a gente
Começa a live que já passou 10 minutos. A frase do dia é a frase de Abraham Lincoln, que fala o seguinte: só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Essa é a frase do dia de Abraham Lincoln. Matheus, seja bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Coisa boa. Então vamos falar da live em si, né, gente? Chega de enrolação. Vai ser do Brasil inteiro, tá? Só não consigo mandar, eu acho que não vou conseguir mandar os prêmios para fora do Brasil, tá? Mas no Brasil inteiro vou conseguir fazer o sorteio. Pode participar sim, galera do Brasilzão todo aí. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar na live em si. Metas, parte 2. Vencendo o desânimo e as críticas. Vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero começar contando uma história para vocês. Certa vez eu participei de um encontro de formação que eu fazia parte de um grupo de pessoas específicas que ficava repassando informações a respeito de algumas coisas e tal, enfim. E eles fizeram uma dinâmica com a gente, né? Era assim, era como se fosse um grupo de atingir objetivos, vamos colocar assim. E aí uma das pessoas estava lá com um quadro semelhante a esse aqui, ó, de um dardo, né? Como se fosse um dardo. E ela colocou lá e falou assim: olha, vocês têm o seguinte objetivo, vocês vão ter que acertar o alvo. E aí a gente ficou lá, tá, é só isso que tinha que fazer? É só isso que tem que fazer. Aí a gente ficou lá pensando, matutando, aí uns mais apressadinhos começaram a pegar os dardos e jogar. Jogava, aí o restante foi lá seguindo e tal, não sei o que e tal. E aí, depois de um certo tempo, a gente não estava conseguindo, porque alguns falavam assim, não pode ser muito perto, não, tem que ser mais longe. E aí, a gente ia afastando cada vez, mas não pode, tá, não sei o que. A gente foi criando ali alguns combinados para poder tentar acertar o alvo. Aí, depois que passou um certo tempo, a pessoa pegou e falou assim, quem acertou o alvo? Quem conseguiu acertar o alvo? Aí, ninguém tinha conseguido. Aí ela pegou e falou assim, por que ninguém chegou, pegou o dardo, caminhou e acertou o alvo? Aí o povo ficou assim, uai, como assim? Pois é, ninguém disse que vocês tinham que acertar o alvo jogando o dardo. O objetivo da dinâmica era qual? Acerte o alvo. Mas ninguém falou como que tinha que ser o jeito de acertar o alvo. Aí todo mundo assustou, né? Falou assim, ué, mas realmente faz sentido, né? E aí, aquela história me marcou, essa situação me marcou, porque o grande ensinamento que ficou para mim, nessa situação específica, foi: bloqueios somos nós mesmos que criamos. Se a gente parar para pensar, boa parte do que a gente vive na vida, assim, das coisas que a gente acredita que não dá conta, são bloqueios que a gente mesmo cria, ou que a gente absorve de fora, né? Lembra que durante o processo da dinâmica, lá alguns falavam assim, mas não pode ser pertinho desse jeito não, tem que afastar. Aí a pessoa ia lá, afastava e ficava tentando jogar o dardo, né? Então assim, às vezes a gente tem que pensar sobre isso. E nesse processo eu quero falar com vocês sobre um assunto, sobre treino de foco. Por que a gente tem que entender o que é foco, o que envolve esse treino de foco? Porque quando a gente quer alcançar alguma meta, algum resultado específico, eu não posso perder de vista o meu alvo, onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar. Porque se eu fico meio assim perdido, parece que eu quero aqui, parece que eu quero ali, eu vou meio que fazendo como se fosse aqueles besouros, sabe, que fica andando assim meio zanzando, né? Eu não tenho uma direção, eu não tenho um caminho a seguir. E esse treino de foco ele é importante por quê? Porque quando eu tenho a visão de onde eu quero chegar, se alguém tenta desviar o meu olhar, eu falo, não, isso não é o que eu quero ver, isso é o que eu quero ver. Aí as coisas começam a fazer mais sentido, eu começo a me direcionar, a me impulsionar para eu ficar dentro do campo de visão daquilo que eu realmente quero, né? Então, eu preciso ter essa clareza para mim mesmo do que realmente eu quero. Primeiro ponto é isso, você nunca pode perder de vista o que você quer de verdade, né? E daqui um pouco eu vou detalhar um pouco mais sobre a parte das dificuldades, o que a gente faz com isso, né? Por que eles surgem, né? Por que esses objetivos às vezes a gente não consegue alcançar de fato em si, né?
Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, antes de eu chegar nessa parte das críticas, do desânimo, das dificuldades, você precisa saber responder para você mesmo. Você realmente quer o que você está colocando como meta? Qual que é a intensidade da motivação que você tem com relação ao objetivo que você está determinando para você? Para você saber o nível da intensidade, pensa o seguinte: peraí, que benefícios eu vou ter quando eu alcançar o resultado? Né? Vamos lá, vamos pensar nas vantagens. Que vantagem vai surgir na minha vida se eu fizer tal objetivo? E tenta ver a sensação que te dá. Oi mãe, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Tenta identificar a sensação do benefício que te dá quando você visualiza essa vantagem, quando você enxerga isso na sua vida, né? Para isso intensificar dentro de você, aumentar a intensidade da força para você fazer em direção a esse objetivo. E aí você vai medindo, né, o seu grau de engajamento. Quanto que é que você está envolvido nisso, né? Você está abraçando essa causa de verdade? Você deseja isso? Quem nunca passou por aquela situação de você ter desejo de algum alimento, né? Mulheres grávidas aí que podem me ajudar com esse exemplo. Parece que a coisa fica tão forte dentro da gente, né? Nossa, eu tô com uma vontade de comer tal coisa, aí a sua atenção fica focada naquilo, sua concentração, e aí você fica pensando, nossa, mas será que tal lugar tá aberto e tal, não sei o que. Você planeja de acordo com o desejo que você está tendo, né? O seu cérebro funciona para organizar você, para ir em direção àquilo que você está desejando. Por isso que você precisa saber o benefício, a vantagem, o que você vai ganhar e tal, etc., para você se envolver melhor dentro desse processo de alcance dessa meta. Isso tudo está envolvido dentro de qual assunto? Treino de foco. É assim que a gente treina o nosso foco, né? Então esse é o primeiro ponto. Tá. Agora vamos falar sobre mais coisas. Que coisas que a gente precisa fazer? Vamos entrar um pouquinho na parte da dificuldade para a gente poder superar, né? O foco nosso aqui não é ficar congelado nas dificuldades, mas a gente desenvolver uma superação, né? Pular um obstáculo, literalmente isso, quase. Então vamos lá, vamos falar de desânimo. Quando a gente está desanimado com relação às nossas próprias metas, o que a gente tem que entender sobre desânimo? Eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que eu falei praticamente o ano inteiro desse ano agora, né? Eu tenho que entender 3 coisas. O meu desânimo, ele pode ter uma causa orgânica ou ele pode ter uma causa emocional. Eu preciso parar para pensar isso. Espera aí, como é que eu estou fisicamente? Eu fui no médico, eu tô vendo quais são as taxas metabólicas, as taxas hormonais, as taxas de vitamina no meu corpo. Eu tô vendo quais são as glândulas que estão ativas e inativas no meu corpo. Sabe por quê? Quando nós estamos, seja homem ou mulher, com algum tipo de alteração hormonal, é muito comum isso impactar no nosso nível de energia, no nosso nível de ânimo, no nosso estado de humor em geral. Isso acontece. Eu preciso saber, entender tudo isso dentro de mim, no meu corpo, no meu físico, porque se o meu físico não está bom, eu não vou conseguir ter comportamentos, movimento, eu não vou conseguir fazer coisas, eu não vou dar conta de fazer coisas. Então, primeiro ponto, olha o seu biológico. Seu hormônio está bem, suas taxas hormonais estão boas, estão normais? Se estão normais, beleza, pode ser um componente emocional, que a gente vai falar deles daqui um pouquinho. Olha também a questão da tireoide, né? Por exemplo, você já fez o exame da tireoide para poder saber se você tem hiper ou hipotiroidismo? Porque isso pode alterar sono, pode alterar humor, pode alterar apetite. Isso tudo pode fazer você ter ganho ou perca de peso. Hipersonia ou insônia pode fazer você ter mais irritabilidade ou você ficar mais apático, né? Mais triste, né? Depende. Eu tenho que saber observar tudo isso. Seus níveis de vitamina no corpo, né? Procurar um nutrólogo talvez. Se está com deficiência de vitamina D, se está com deficiência daquele hormônio do sono que eu sempre esqueço o nome, se está com deficiência de alguma coisa,
né, para poder saber de testosterona ou das mulheres com excesso de progesterona ou baixa progesterona, né? Como é que tá? Tem que olhar mesmo, né? Porque se a parte biológica foi eliminada, tá tudo redondinho com você, a gente precisa olhar sim para a parte emocional. Qual é essa parte emocional? Psicopatologias. Você pode estar desenvolvendo ou estar dentro já e não está percebendo de um quadro depressivo, de um quadro de estresse muito forte, uma síndrome de burnout, uma bipolaridade, porque você pode ter oscilações, ora você está motivado para fazer as metas, ora você não quer fazer nada, né? Tem que entender, então fazer uma consulta médica para se ter algum diagnóstico específico, com um bom médico, obviamente, pode fazer todo o sentido, tá? Para descobrir a causa do seu desânimo. Beleza. Fazendo de conta, vamos fazer de conta que tá tudo certo. Você não tem nenhuma psicopatologia, você não tem nenhum tipo de problema hormonal, nenhum tipo de problema glandular, nenhum tipo de problema de vitaminas no corpo. Você tá top, nota 10. Mas ainda tá desanimado, meio para baixo. Então vamos para os componentes mais comportamentais. A gente precisa entender que nós, seres humanos, temos o que a gente chama de mecanismos sabotadores. Quem lembra da live que eu fiz sobre autossabotagem, né? Eu fiz uma live específica sobre esse tema, mas vou dar outras dicas hoje. Primeiro ponto, vamos lá falar sobre os sabotadores. Nós temos os sabotadores dentro de nós. Sabia disso? E aí eu tenho que saber identificar essa vozinha interior que existe dentro de mim. Então, nesse ponto, com relação aos sabotadores, eu tenho que responder duas perguntas iniciais. Se eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa que é para alcance de uma meta, se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou deixar de fazer outra, certo? Por exemplo, vocês escolheram estar aqui me ouvindo. Essa escolha de vocês é uma meta. E isso implica necessariamente dizer que vocês não estão assistindo televisão, que vocês não estão no bar, vocês não estão em qualquer outro lugar. Vocês estão aqui me ouvindo, seja em casa ou em algum outro lugar. Tá, então a resposta que você tem que dar para si próprio é a seguinte. O que você vai perder quando você for ganhar o seu resultado? Porque vai ter uma relação de troca aí. Por eu escolher uma coisa, eu vou ganhar aquilo que eu estou escolhendo. Alguma coisa eu vou ganhar. Tá, mas o que também eu estou perdendo? Por quê? Você precisa estar disposto ou disposta a sacrificar essas percas que você vai ter por não estar fazendo outras escolhas. Você poderia estar viajando, você poderia estar dormindo, você poderia fazer qualquer outra coisa, mas não, você escolheu fazer outra, estar aqui comigo, por exemplo, né? Então isso vai ter uma noção de quê? Sacrifício. Vai custar, vai talvez até doer um pouquinho, dependendo do que for. Eu preciso saber, entender, colocar na cabeça que eu preciso gastar energia com isso. Nossa, eu não vou fazer tal coisa. Vamos supor que sua meta é estudar. Tá, a meta é estudo. Se eu sei que eu tenho que estudar, o que eu vou ter que entender? Que eu não vou poder dormir enquanto eu estiver estudando, que eu não vou poder ficar levantando o tempo inteiro, que eu vou sentir um desconforto físico na cadeira enquanto eu estiver estudando, às vezes, né? Que eu vou precisar saber fragmentar o meu tempo de estudo para não ficar tão cansativo, né? Isso tudo eu vou ter que saber fazer, sob o risco de eu não conseguir aumentar o meu nível de comprometimento com a minha própria meta. Esse é o sabotador, tá? E dentro dos sabotadores tem os obstáculos que a gente vai criando, que eu preciso fazer algumas perguntas na minha cabeça. Primeira delas, o que está impedindo você literalmente de chegar no seu objetivo? Lembra da história que eu falei do dardo? Qual que era o impedimento que existia de verdade, a proibição de a pessoa pegar o dardo, caminhar com o dardo na mão e puff, colocar lá no meio do dardo? Tinha alguma proibição assim? Não tinha. Era uma crença, talvez um senso comum que estava pairando ali e que as pessoas seguiram aquele fluxo daquilo que já era habitual, daquilo que já era o costume das pessoas. Sempre quando as pessoas iam jogar dardo, qual que era o jeito? As pessoas ficam jogando, né? É o modo com o qual todo mundo acostumou a jogar o jogo. Só que
A pessoa não falou assim, jogue nos moldes tradicional. Ela falou assim, acerte o alvo. Ponto. Cada um foi seguir os seus próprios modelos mentais, né? Então, o que existe de impedimento real para você chegar lá? Por exemplo, eu não consigo estudar. Beleza, vamos olhar. Qual é o impedimento? Você está desnutrido, igual os menininhos lá da Somália, na África? Você não consegue levantar a cabeça do sofá de tanta desnutrição, não tem energia física para você não conseguir estudar? O seu cérebro nem funciona porque não tem energia física, não tem glicose correndo no seu corpo para você conseguir absorver informações? Existe esse impedimento? Não. Então beleza, você consegue. Você tem algum tipo de retardo mental severo, grave mesmo, de verdade, verdadeira mesmo, que impede você de conseguir aprender com eficácia? Não, não tem. Você tem alguma sequela de AVC, traumatismo craniano, alguma patologia encefalite, alguma coisa assim que deixou sequela no seu cérebro, que bloqueou os negócios aí? Não, não tem. Então qual que é o impedimento real? Não tem. Se parar para pensar, não tem. Beleza. E com relação ao que você acredita, né? Enfim, ou até com relação à sua meta, vamos olhar para o que você já fez. Quando você se colocou assim, que você se predispôs, falar assim, vou estudar todos os dias, tá? Como que você já tentou fazer isso? Quais foram os métodos que você utilizou para estudar todos os dias? Eu fazia o seguinte, eu pegava um tanto de coisas, esparramava na mesa e ia lendo o máximo de coisas que eu conseguia ler até eu me cansar. Até eu me cansar. Beleza. Funcionou? Não, porque quando eu cansava eu só queria dormir. Aí eu não estudava direito, eu largava de mão, desanimava, porque ficava na minha cabeça que quando eu fosse estudar eu ia cansar demais. Então pronto, você já fez isso. Esse método não funcionou. Se você for repetir, não vai dar certo. Vamos fazer diferente. Tem que fazer diferente, tá? Respondendo a pergunta do Matheus aqui. Gulliver, o QI influencia nos estudos? Matheus, não é o fator predominante, tá? O QI é só um índice de coeficiência, assim, de correspondência do tanto de informação que você tem na cabeça, né? E assim, o nível de inteligência hoje, medido pelos psicólogos através de testes de neuropsicologia e tal, é muito amplo, né? Tem um nível de fluência verbal, tem um nível de fluência semântica, tem um nível de memória, tem uma série de inteligências aí, de capacidades, né? Enfim, não se prende nisso não, entendeu? Toda pessoa, claro que assim, tem alguns indivíduos que têm mais facilidade de absorver informações e elas ficam mais gravadas, outros precisam de outros meios, né? Isso tudo vai depender de uma série de fatores, às vezes é componente emocional, é um ambiente propício que não tem tanto distrator assim, às vezes é o recurso material mesmo que às vezes é de mais qualidade, outras não, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? E isso pode ser que influencie muito mais que o próprio QI em si. Todo indivíduo que se dedica mesmo, por exemplo, os grandes estudiosos de concurso, né? Enfim, eles falam de que às vezes a pessoa tinha lá péssimos hábitos de estudo mesmo, não tirava boas notas e se dedicou, foi lá, conseguiu, entendeu? É o nível de absorção de informações e você reproduzir aquilo numa questão, seria isso. Agora, o nível de inteligência, de você saber resolucionar problemas, de você ser mais eficaz na vida, né? Porque tem gente que é extremamente inteligente, mas não sabe trocar uma lâmpada, por exemplo, né? Então, enfim, e não estou exagerando, tem gente que não sabe mesmo, nunca tentou, literalmente, não sabe trocar um chuveiro, não sabe trocar um pneu, né? Então, assim, isso a pessoa tem um nível altíssimo de informações, mas não consegue ser prático, de resolver coisas ali que todo mundo no dia a dia passa por isso ou precisa resolver de uma certa forma, né? A dislexia, o Moisés está perguntando, dislexia tem influência? No QI de inteligência de estudos, assim, tá fugindo um pouco da live, mas eu acho que não, viu, Moisés? A dislexia é só uma dificuldade que a pessoa tem na hora da escrita. Ela pode ter uma boa fluência verbal, uma boa capacidade de raciocínio, de memória inclusive, mas na hora de colocar isso em prática, na forma escrita, ela come letras mesmo ali, ela vai trocando palavras, omite algumas letras, algumas coisas assim, então interfere no aspecto do desempenho de escrita mesmo, tá? Só isso. Então beleza.
A gente falou um pouquinho de estudo, né? Vamos voltar aqui. E aí, assim, a pessoa já tentou fazer alguns métodos e ela tem que mudar. Ela tem que buscar referências, ela tem que ir atrás. Espera aí, como é que seria um jeito novo de eu conseguir estudar sem me cansar? Preciso pesquisar, vai ter que fazer pesquisa, né? Eu estou citando dentro desse exemplo, tá? Dos estudos, mas pode ser com relação a qualquer outra coisa. Outro obstáculo que pode surgir, você já conhece alguém que superou a dificuldade que você acha que você está tendo? O cansaço para estudar, a sua, sei lá, desmotivação, enfim. O que essa pessoa fez para ela dar conta, tá? E o que você pode aprender com o exemplo dessa pessoa? Por quê? Dentro dos obstáculos, é muito comum a gente criar crenças. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Que ela vai gerar procrastinação, tem uma origem nas críticas das pessoas, né? Por exemplo, quando às vezes a gente está lá, antes de eu falar sobre as crenças, né? Vamos falar sobre um aspecto interessante aqui. Quando você tá lá fazendo alguma coisa, se você tá ouvindo as pessoas falando, né? Nossa, mas isso aqui tá tão mal feito e tal, não sei o quê. Quando você recebe uma crítica, você tem que saber avaliar uma coisa. Quem é que tá criticando? Se a pessoa que tá te criticando perante o que você está fazendo é alguém que é expert no assunto, domina o que você está fazendo, beleza, ouve mesmo, ouve com humildade a coisa que está sendo dita. Se a pessoa que está te criticando, ela já construiu algo na vida, é uma pessoa muito bem sucedida e etc, etc, ouve também. É uma pessoa que merece respeito. Agora, se a pessoa que você está ouvindo crítica é uma pessoa que não construiu nada, é uma pessoa que você sabe que não tem interesse em assunto de nada, é muito superficial, só fala futilidades e amenidades, ouve não. Desconsidera isso como se fosse uma mosquinha passando perto de você assim que, opa, dá um peteleco nela ali e deixa ela embora, entendeu? Não ouça esse tipo de crítica. Por quê? Se você absorve isso para você, a crítica de alguém que não tem domínio do que está falando, que não é uma autoridade, que não é uma pessoa que construiu um exemplo de vida para poder você baixar a orelha e falar assim, aquela pessoa ali sabe o que fala, você está absorvendo lixo, você está absorvendo contaminação para a sua vida. Isso vai gerar efeito colateral, obviamente. Você vai ficar mal, você vai se sentir um lixo, você vai se sentir incapaz, etc, etc. Então, desconsidere. É uma técnica mesmo. Avalia, julga mesmo. Quem é que está falando? O que essa pessoa já fez na vida de relevante? O que essa pessoa já construiu de verdade para poder falar o que ela está me falando, né? E crie esse filtro. Crie esse filtro para você não absorver coisas e essas crenças ficarem enraizadas na sua cabeça. Principalmente, às vezes também, inclusive, de família, tá? Porque família gosta muito de dar opinião, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho que algumas pessoas fizeram comentários. A Aninha falou assim, incrível como às vezes insistimos em fazer o que já deu errado. Repetir o método falha. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? A gente sempre tende a ficar na zona de conforto, né? Aquilo que envolve você ir em busca de algo que você não sabe muito bem como fazer, tá forçando você a lidar com o desconhecido. E o homem, o ser humano, tem medo do desconhecido, né? Então por isso que é sempre bom a gente ir em busca de pessoas modelo, pessoas referências que a gente confia para poder passar informações e a gente se sentir um pouco mais seguro de tentar copiar o jeito do outro, né? Fazer mais ou menos semelhante. Isso ajuda demais da conta. Matheus falando, em poucas linhas, aceite a opinião de quem você gostaria de trocar de lados. Excelente, Matheus, isso aí mesmo. Tá, e aí, dentro disso, você tem que saber falar assim, vamos supor de que a pessoa que está te falando alguma coisa é uma autoridade, tá lá te dando uma opinião legal. Você tem que falar assim, na sua cabeça, sobre essas crenças, que são crenças que ela está te passando, convicções, né? Você tem que falar assim, peraí, essa pessoa, ela realmente tem essa habilidade? Tem, ela tem essa habilidade. Então eu tenho que parar para eu me analisar e me posicionar com relação a isso.
Não, ela não tem essa habilidade. Ah, então de onde é que ela está tirando isso, né? É da experiência dela, ela viu isso acontecer com alguém, ela está me passando uma visão de algo que ela presenciou. Como é que é isso, né? Tem que saber me posicionar. Tá. E aí, diante do que a pessoa está te dizendo de crítica, né, perante a sua meta que você quer alcançar, você tem que saber fazer o seguinte, perguntar o seguinte: essa crença que essa pessoa está me falando, essa crítica que ela está me falando, isso me fortalece ou isso está me enfraquecendo? Do tipo, não, você não dá conta não, melhor desistir. Não, deixa pra lá, isso aí é muito difícil. Isso está te fortalecendo ou está te enfraquecendo? Porque se alguém está te desmotivando, né, te jogando para baixo nesse nível, ela está considerando que você tem problemas cognitivos, que você não consegue aprender, mesmo que você não saiba nada do assunto. Ela está desconsiderando. Peraí, isso está te enfraquecendo. Você não tem evidências para poder falar realmente, eu não dou conta de verdade mesmo, verdadeiro. Existe um impedimento cerebral ali. Alguma coisa real, concreta, que é palpável, constatável por outras pessoas. Se você não tem, é porque você consegue. Então, essa opinião, mesmo vindo de alguém que é uma autoridade, tem que ser desconsiderada, né? Tá. Então, se a pessoa fala assim, olha, você consegue, mas você vai ter que gastar muito tempo para poder construir uma habilidade que é uma habilidade refinada. É uma crítica que ela está te fortalecendo, ela não está te enfraquecendo. Agora, se você, quando você está diante dessa realidade, porque vai ter que acontecer assim, você fala, ixi, eu estou me posicionando, me afastando disso que a pessoa está me apresentando, não quero. Aí é outra história, não tem nada a ver com a crítica da pessoa. A pessoa está te demonstrando como é que você vai chegar a um lugar. Você está se aproximando ou afastando dessa realidade. Se você se afasta, o problema está com você, não está com a pessoa, né? Mas se você se aproxima da realidade que ela está te contando, você pode fazer o quê? Fortalecer. Aí é a hora que a gente tem que ir atrás de elementos. Espera aí, como é que eu faço para poder aprender isso, isso, aquilo e tal? Lembra que eu falei do custo, né? Eu vou me desgastar nessa hora. Aí é que eu vou entender que para eu alcançar uma meta, o desgaste ele está intrínseco. Eu não posso separar uma coisa da outra, não. Se eu quero alcançar uma meta, qual é a lógica de eu falar assim, vai ser do dia para a noite? Não, não vai. Nenhum tipo de meta é alcançado assim. E para aquelas metas assim, você pode ter certeza que logo o negócio esvai. Observa o movimento da vida. Todo mundo que consegue coisas muito fáceis, isso tende a não permanecer. A pessoa não constrói raízes sólidas, profundas, para sustentar aquilo. Fazer uma comparação com árvore. Por que as árvores às vezes caem quando tem uma tempestade dentro de cidade? Por exemplo, primeiro porque às vezes elas estão muito velhas. Mas outro motivo é que as raízes delas não estão profundas. Raízes pouco profundas não criam uma base sólida que prende, é como se fosse uma rede mesmo, né? Enterrada na terra, lá para baixo, né? E a árvore ela fica instável. Aí qualquer vento, qualquer tipo de tempestade tomba ela, né? É por isso, então, enraizar essas coisas às vezes é muito importante. E esse processo de enraizamento envolve um desgaste, você ir lá, se aperfeiçoar muito. Hoje eu li uma frase, eu não sei se estava no Instagram ou se estava em outro lugar, daquele empreendedor que ficou muito famoso por ele ter feito um vídeo ensinando a como você ganhar dinheiro vendendo água na praia. Uma lição de empreendedorismo, muito interessante. O nome dele é Rick Richester, se não me falha a memória. E aí ele falou o seguinte, é uma frase dele, eu acho, né, que foi atribuída a ele, pelo menos, onde que eu li. Falou o seguinte, eu demorei 40 anos da minha vida para fazer sucesso do dia para a noite. Olha que genial essa frase dele. Eu fiquei impressionado, porque assim, realmente ilustra isso, né? Não existe a coisa do nada, né? O que a gente não vê são os bastidores, mas a visão empreendedora que ele tem sobre a vida, né? As palestras que ele dá, o sucesso que ele está fazendo hoje em dia, tem um background que ninguém sabe praticamente, né? Tem um bastidor ali que construiu ele como pessoa,
né? Esses 40 anos estão desconhecidos do público, que talvez agora que o povo está tomando conhecimento, né? E é isso que a gente tem que entender. Para alcance de metas, a gente precisa perseverar muito, muito mesmo, firmemente, né? Para poder alcançar essas metas. Deixa eu ver aqui o que o Matheus colocou. No caso, o que é bem fácil, a gente acaba não dando valor. O que vem fácil, né? É mais ou menos por aí, Matheus. Assim, a dificuldade, ela traz um crescimento para o ser humano. Por quê? Quando eu estou diante de um obstáculo, eu vou pensar, eu vou forçar o meu cérebro a achar uma solução. E quando eu acho a solução, eu me sinto grande. Eu adquiro uma sensação de que assim, eu dou conta de superar isso aqui, sabe? E se a situação se repetir, você já tem o know-how, você já tem a novidade, você já tem o caminho para poder saber o que fazer para contornar aquela situação. Agora, quando a coisa é fácil demais, parece que você fica meio bobão, assim, sabe? Você não fica muito esperto, né? E isso tem um valor evolutivo, né? Imagine você se a habilidade de raciocinar, criar uma estratégia para você conseguir pegar uma fruta, né? Assim, lá do alto da árvore, quando a gente era, né? Enfim, das cavernas lá na savana africana, ou então você pescar. Olha a habilidade refinada de você saber colocar um anzol ali, não sei o quê, ou então pegar um negocinho para poder atrair o peixe, você ir lá e pegar o peixe, né? Percebe que assim, essa dificuldade tem um quê de um benefício. Você vai conseguir se posicionar para resolver problemas e trazer um benefício para a sua manutenção de preservação do seu bem-estar próprio e às vezes do bem coletivo, né? Então tem isso aí, a dificuldade tem essa característica. A Marcela falando, me fizeste lembrar uma foto da... Ah, tá, beleza. Então vamos lá, eu tenho que correr aqui que tem muita coisa para falar e eu não terminei. E aí essa crença vai fazendo o quê, né? Se eu absorvo isso, eu tendo a ficar mais forte, porque eu estou aproximando daquela crença que vai me fortalecer. Agora, quando eu procrastino, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que dentro da minha cabeça, pode ser que exista o seguinte, eu até postei essa frase no meu feed hoje, né? No Stories. Existe dentro da minha cabeça um locutor. Sabe o locutor de rádio que fica assim, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vamos ouvir a música tal, não sei o que, na Goiânia, hoje está fazendo tantos graus, não sei o que, não sei o que. A pessoa fica narrando, né? Fica descrevendo elementos, ele contando o que está acontecendo e tal. Então, dentro da nossa cabeça existe um locutor. Só que ao invés de ser uma pessoa externa, sou eu comigo mesmo. Esse locutor interior, ele fica criando narrativas a respeito da minha realidade, da realidade ao meu redor. E às vezes ele fica falando coisas que às vezes são opiniões que eu ouvi de outras pessoas. E também, às vezes, pode ser uma opinião que eu tenho sobre algo que eu considero difícil. Por exemplo, eu tô lá, né, sei lá, querendo estudar todos os dias. E aí eu pego e falo assim na minha cabeça, ah não, mas isso aí é muito chato. Pronto, o locutor interior já criou uma crença, uma regra, uma dica de que o que eu tenho para fazer não deve ser feito. É chato, a definição é essa. E chato é coisa que incomoda. E quem quer viver perto de coisas que incomodam? Ninguém quer. Então eu já criei uma predisposição para não fazer o que eu tenho que fazer. Esse locutor interior me contaminou. Então o que eu tenho que fazer? Nesse processo eu vou sempre, claro, enfim, precisar fazer um questionamento. Quando eu estiver resistindo muito em fazer alguma coisa, quando eu não estiver querendo fazer alguma coisa, eu tenho que questionar, eu tenho que fazer um papel como se fosse de um advogado do diabo com relação a mim mesmo, né? Faz um debate dentro de você, critica esse locutor interior, sabe? Ele está mentindo para você, ele está contando historinhas na sua cabeça que elas não são verdade, elas são irreais, elas não são benéficas para você. Faça pirraça com esse locutor dentro de você, sabe? Contraria ele, vai contra mesmo, seja do contra, sabe? Do tipo assim, eu vou esfregar na cara desse locutor que eu dou conta de fazer sim. Quem falou que eu não dou conta de fazer? Eu dou conta de fazer, claro que eu dou.
Por que eu tô achando que eu não vou dar conta? Só porque dói? O que tem a ver doer? Depois eu levanto, faço uns alongamentos ali, meu corpo vai ficar doendo porque eu fico sentado ali estudando e tal, não sei o que, mas vai passar. Faço umas massagens, tomo um café ali, depois eu volto de novo. E ó, foco. A gente tem que parar de ser mole nesse ponto, né? De ficar se auto-bajulando, né? Se auto-carinhando. Ah, tadinho dele, né? Tadinho nada. Vai lá fazer o esforço que você tem que fazer para alcançar seu objetivo, né? E isso aí vai fazendo você evitar a procrastinação. Porque a procrastinação, quando eu deixo para depois o que eu tenho que fazer agora, ela tem uma ligação com essa pessoa, com esse locutor que fica me autorizando a fazer coisas em outros prazos, em outras datas. Por exemplo, eu combinei com vocês estar aqui 9 horas pontualmente na live. Aí se eu fosse dar atenção para o meu locutor interior, eu ficaria assim, eu vou atrasar uma meia hora mesmo, porque eu tenho que comer, eu tô com fome. E aí eu faria o quê? Eu flexibilizaria, né? Não existe uma lei que me obrigue a estar aqui 9 horas, é um compromisso pessoal meu com vocês. Aí o que eu faço? Não, peraí, eu vou honrar meu compromisso, eu vou fazer 9 horas, porque as pessoas estão sabendo que é esse horário, elas se programam para isso. Então, porque eu combinei isso com elas, eu estabeleci um contrato, eu vou honrar esse compromisso, é a questão de honra. Vou lá, estou aqui 9 horas firme e forte com vocês, né? E assim eu vou fazendo o quê? Eu vou evitando de fazer o meu locutor interior atrapalhar os meus planos. Peraí, eu tenho alternativas, eu poderia estar deitado, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? E assim, da mesma forma vocês, né? Então, é assim que a gente evita a procrastinação. Que outras coisas a gente procrastina? Academia. Que outras coisas a gente procrastina? Estar mais próximo de quem a gente ama, né? Que mais? Enfim, qualquer coisa. Juntar dinheiro, pagar as dívidas, pagar as contas, sei lá, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, não existe, gente, hoje em dia não existe impedimento real, sabe? Não existem leis que te proíbem de fazer as coisas que você precisa fazer pro seu bem, pro bem do coletivo. Entende? Não estamos vivendo sobre uma era de que existe censura. Do tipo, eu quero falar sobre o tema de procrastinação. Aí vem um órgão lá e fala, não, você não vai falar sobre isso. Você não pode. Por quê? Porque não pode, porque eu não quero. Isso não existe mais. Entende? Enfim, não vou entrar nos méritos da questão, mas não existe mesmo, tá? Hoje em dia, a liberdade de você fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer em prol do bem comum, estando debaixo das leis civis combinadas e criadas para isso, né, é muito grande. Então, para evitar a procrastinação é isso. E aí, o que você tem que fazer? Gente, para finalizar mesmo, que a gente só tem mais 10 minutos de live, você tem que fazer uma mudança dos padrões do seu pensamento. Como que você tem que fazer isso? Você precisa fazer a seguinte coisa. Vamos fazer de conta, volta lá nas críticas que as pessoas foram falando ou que você foi criando, né? Nossa, mas vai dar errado isso. Tá, beleza. Você tá tentando. E se der errado? Vai além. Vamos supor que realmente deu errado. E aí? O que você vai fazer? Vai além. Não trava não. Vai além. Vai além. Qual que seria a pior coisa que aconteceria se tal coisa desse errado mesmo? O que seria? Entendeu? O que seria? Recentemente, comprei uma impressora. Fui ligar a impressora, liguei errado no transformador, trocado as tomadas, né? Porque é 110, liguei no 220 e aí liguei na tomada, a impressora, puf, queimou. Queimei a impressora, zerada. O que eu tive que fazer? Nada. E levar no conserto, na garantia. Tá lá na garantia. E aí? O que tem que fazer? Nada. A pior coisa aconteceu. O pior que poderia acontecer com o objeto novo que eu comprei seria queimá-lo. Eu fiz isso, né? Então, levei lá, tá lá no conserto, né? Enfim. Então, saber solucionar. É isso que, né? Se o pior acontecesse, né? Como que você poderia resolver? É isso que eu queria dizer, né? Com esse exemplo que eu citei da impressora que eu queimei. O que você pode fazer para resolver?
Tem o que ser feito? Tem. Então vai e faz, entendeu? Já está feito, já está acontecido, né? Já está, é um fato. Não tem como reverter, voltar no tempo. A máquina do tempo não existe. Então, se o pior acontecesse, o que você faria para resolver? Vai lá e resolve. Tá. E aí, o que você tem que fazer depois? O que você pode fazer, né? Colocar na sua cabeça para você evitar a repetição do erro. Aí fui lá eu pensar, né? Peraí, no dia eu estava tão empolgado com a compra que eu não prestei atenção, fiquei desatento. Fiquei tão eufórico que já queria ligar logo para ver como é que funcionava que eu não olhei o transformador lá, onde que era 110, onde que era 220 e tal, liguei trocado. E aí, né? Então, peraí, quando eu estiver empolgado, primeiro desempolga para evitar o erro, né? Desempolga, se acalma, olha as coisas, explora os objetos, vê ele lá com detalhes ali, né? Vira ele e tal, faz tudo que você precisa fazer, vê, lê, olha com calma, né? Aí vai lá e faz o que tem que ser feito, entendeu? É um objeto, ele não vai pular na sua cara, não, entendeu? Não vai fazer nada com você, então manipula ali o negócio do jeito que precisa ser feito, né? Outra coisa, se for uma coisa mais emocional, né? É uma preocupação, é uma ansiedade, faz o mesmo procedimento. Peraí, eu tô com medo de fazer uma apresentação e aí as pessoas começarem a me criticar. Tá, se criticarem, e aí? Ah, mas aí você ficar com vergonha, tá, e aí? O que você pode fazer para não ficar com vergonha, né? Então, o que pior poderia acontecer se você ficar com vergonha? Ah, meu rosto vai ficar vermelho, tá, e aí? Ah, mais nada. Talvez, se eu contar uma piada para quebrar o gelo, então pronto, já arrumou uma solução, né? Então, entrar na onda. Ah, entrar na onda, pode ser que ajude. Deixa eu ver uns vídeos de stand-up aí, uma coisa assim desse pessoal que gosta de fazer piada com tudo, né? Que eles ensinam coisas interessantes nesse sentido. Então, saber resolver as coisas, né? Se você tiver dificuldade sobre como resolver problemas, né? Eu tenho uma live sobre como resolver problemas. Treino de resolução de problemas, tá no meu canal do YouTube. Gulliver Holmes Explica, tá? É tudo escrito lá. É só você ir lá e acessar e aprender como é que resolve-se problemas. É uma técnicazinha lá, 5 passozinhos bem simples, para você conseguir alcançar essa resolutibilidade na vida. Pessoal, é isso. Nossa, como eu falei hoje, né? Queria abrir para as dúvidas, já que temos apenas 10 minutos, ou não, 8 minutos de live, enquanto eu vou repetindo os recadinhos do começo da live para o pessoal que chegou depois. O ano que vem, pessoal, vamos fazer mudanças, vamos aumentar a live para mais um dia na semana. Vou fazer live segunda, quarta e sexta, são 3 dias. A live de sexta-feira vai ser uma live diferente, vai ser a live da zoeira. E a live de segunda e quarta vai ser a live relacionada a temas de relacionamento. Vou falar sobre relacionamento o ano inteiro. Relacionamento em geral, amoroso, de família, amizade, de trabalho e etc. Vou falar sobre isso e eu vou colocar sempre a cada mês um tema específico e desmembrar em subtemas, tá? Vão ser 12 temas ao todo com 13 subtemas por mês. Então, segunda, quarta e sexta. Vou decidir se eu faço 9 horas ou 9h30. Essas lives eu vou colocar uma enquete lá depois para vocês me responderem, tá? Obrigado, Aninha. Obrigado mesmo, viu? Pelos votos de Feliz Ano Novo. Para você também, para vocês também, tá, pessoal? Feliz Natal atrasado, Feliz Ano Novo para vocês todos. E eu vou fazer também o ano que vem sorteios. Quero realizar sorteios para presentear vocês com algumas coisas relacionadas à vida mesmo, né? Vou fazer sorteios de 12... um sorteio por mês. Vão ser 12 coisas. Que cada coisa vai ter um simbolismo específico dentro do tema do mês. Então, nesse ponto, aí eu vou depois estipular as datas, vou colocar as regras certinho para vocês participarem, envolver outras pessoas no sorteio, tá? Então, vão ser 12 sorteios ao ano, tá? Durante o ano, né? Um por mês, provavelmente. Depois eu escrevo tudo certinho para vocês saberem das regras, etc, etc. Tá bom? Outra coisa, live de quarta-feira agora, 21 horas, vai acontecer, né? 21 ou 21h30, estou decidindo ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte tema, ligar o foda-se. Pra quê? Né? Pra que ligar o foda-se? Vai ser esse primeiro tema da live do ano, né? Pra gente poder abrir o ano aí falando sobre relacionamentos. E a gente tem que entender algumas coisas nesse sentido, tá? Vai ser um ano
top, 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 gente, pra gente dar um upgrade bom na nossa qualidade dos relacionamentos em geral. Dúvidas, pessoal? Vocês não têm dúvidas, não? Vocês são tão bonitinhos, né? Quase não perguntam nada. Então vamos lá, temos 5 minutos ainda de live, pessoas queridas do meu coração. Estou pensando se eu vou fazer as lives mais curtinhas ou lives longas, né? Às vezes as lives ficam longas, né? São assuntos que eu vou estendendo, falando e falando, né? Vou fazer enquete também para saber o que vocês querem. Lives mais longas ou lives mais curtas, certo? Dúvidas, pessoal? Ah, a frase do dia de hoje foi uma frase de Abraham Lincoln. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Essa frase eu gostei dela, viu? Top, top, top. E essa foi a live, a última live desse ano, gente. Muito bom. Live longa de zoeira. Beleza, Aninha. Combinado. Minha dúvida é em relação a livros. Qual você indicaria onde superação tem histórias reais? Matheus, tem que pensar, viu? Agora de cabeça não me lembra, não. Eu te mando no direct depois, tá? Pessoal, primeiramente quero agradecer demais esse ano inteiro que vocês estiveram junto comigo, tá bom? Foi um ano muito bom, de muito crescimento, a sensação de realização por ter conseguido colocar esse projeto em prática é muito grande, dar continuidade nesse projeto é ainda melhor ainda. Quero agradecer pelo carinho de vocês, pelas interações que a gente tem no particular, sempre muito bom, viu? Obrigado pelas sugestões, pelos comentários, pela participação, pelo engajamento. Obrigado mesmo, viu, gente? Eu acho muito bom isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. E aí, estamos juntos aí para 2020 com esse direcionamento, né? Qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Temos ainda 4 minutos de live e qualquer dúvida a gente vai se falando. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Até mais.